Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar então com a aula sobre circuitos trifásicos. Na aula passada a gente já viu como se comporta a tensão e corrente em um gerador conectado em Y e em um gerador conectado em delta. Hoje a gente vai aprender como resolver um circuito trifásico naquelas quatro possíveis configurações: YY, gerador em Y, carga em Y; Y delta, gerador em Y, carga em delta; delta Y, gerador em delta, carga em Y; e delta delta, ambos em delta. Vamos relembrar alguns conceitos. Quais são as tensões de fase que a gente tem neste gerador? As tensões de fase são as tensões sobre as bobinas do gerador. Então eu tenho aqui a tensão EA, que é a tensão entre o neutro e a fase A; a tensão EB, tensão entre o neutro e a fase B; e EC, a tensão entre o neutro e a fase C. Quais são as tensões de linha desse gerador? VAB, VBC e VCA. Quanto que vale essas tensões? VAB é a tensão saindo do ponto A até o ponto B. Quanto vale a tensão VAB? A tensão de linha VAB ela é igual à tensão VA menos a tensão VB. E isso, num sistema trifásico equilibrado, a gente sabe que é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, raiz de 3 vezes EA. E ela vai estar 30 graus adiantado da fase mais próxima. No caso, 30 graus adiantado em relação a EA. Quanto que vale as correntes de linha? A corrente de linha é a corrente que passa neste fio, neste e neste fio. Ou seja, ela é, como é um circuito série, ela é igual à corrente de fase do gerador. Então, as três correntes de linha são IA, ou o livro às vezes traz IAzão, Azinho, eu chamo simplesmente de IA, e B, daqui até aqui, e C, daqui até aqui. Quanto que vale as tensões de fase na carga? As tensões de fase na carga são as tensões sobre os terminais da carga. Então, a gente tem aqui a tensão sobre a fase A, VA, ou VAN, a tensão sobre a fase B, VB, ou VBN, e a tensão sobre a fase C, VC, ou VCN. E quanto vale as tensões de linha? Ou quais são inicialmente as tensões de linha? As tensões de linha são as tensões entre a fase A e B, B e C, C e A. A tensão de linha VAB é a tensão VA menos a tensão VB. A tensão VBC é igual a tensão VB menos a tensão VC. E a tensão VCA é igual a VC menos VA. Quanto que vale as correntes de linha em relação às correntes de fase na carga? A corrente de fase na carga ela é igual à corrente de linha, porque assim como no gerador é um circuito série, né? E quanto que vale as correntes do neutro? Se esta impedância é igual a esta e é igual a esta, e as tensões do gerador nas três fases são iguais, eu vou ter correntes iguais em cada uma das fases. Se as correntes são iguais e defasadas de 120 graus, a soma das três vai ser igual a zero. Então, a corrente do neutro em um circuito equilibrado deve ser igual a zero. Bom, mas como a gente resolve um circuito contendo um gerador trifásico e uma carga trifásica ligada em Y? Eu devo pensar que eu
Para mim determinar as correntes, eu preciso saber quanto que é a tensão sobre a impedância. Neste caso, quanto que é a tensão sobre Z1? A tensão sobre Z1 é igual à tensão VAN, ou VA. Que, se este ponto está ligado a nesse ponto aqui, e não tem nenhum elemento aqui de queda de tensão, e esse ponto aqui está ligado a esse ponto, e não tem nenhuma impedância aqui, então quer dizer que a tensão VA, ou VAN, é igual à tensão EA, ou EAN, certo? Então, se eu sei a tensão de fase no gerador, eu sei a tensão de fase na carga. E a tensão de fase na carga é a tensão que está sobre essa impedância. Se eu sei a tensão sobre a impedância, basta eu dividir a tensão pelo valor da impedância, eu tenho a corrente A. A corrente de fase A vai ser igual à corrente de linha IA. De forma semelhante para a fase B e para a fase C, basta determinar quanto que vale VB e quanto que vale VC, que é igual às tensões de fase do gerador. Se o sistema é equilibrado, as três correntes são iguais e a corrente que retorna pelo neutro é igual a zero. Bom, a gente já falou, mas pode-se constatar, né, que as correntes de fase do gerador de linha e de fase na carga são iguais. E que as tensões de fase do gerador são iguais às tensões de fase da carga. E em relação à tensão de linha, as tensões de fase são raiz de 3 vezes menor. Ou a tensão de linha é raiz de 3 vezes maior que a tensão de fase. As tensões de linha estão adiantadas ainda de 30 graus das tensões de fase, como a gente já viu na aula passada. Então, aqui a gente tem um exemplo que nos pede para determinar. Ele disse que a sequência de fase é positiva e nos pede para determinar quanto que é o ângulo θ2 e θ3, quanto que é o módulo das tensões de linha. Então, aqui a gente tem as tensões de linha EAB, EBC e ECA. Quanto que é as correntes de linha, IAzão, Azinho, ou simplesmente IA, IB e C. E pede para verificar, né, que a corrente do neutro é igual a zero. Bom, o exercício aqui já está organizado na sequência que a gente tem que resolver. Porque para mim calcular as correntes da fase B e da fase C, eu preciso saber quanto que são esses dois ângulos da fase B e da fase C. Como que a gente sabe quanto que é θ2 e quanto que é θ3? A dica está que a sequência de fase é positiva. Se a sequência de fase é positiva, primeiro passa a fase A, depois faça a fase B e depois faça a fase C. E se é um sistema equilibrado, as fases estão defasadas de 120 graus. Então, primeiro passa a fase A com ângulo zero, 120 graus depois vai passar a fase B. Então, 0 menos 120 vai dar menos 120. A fase C passa menos 120 depois da fase B. Então, menos 120 do θ2 menos 120 vai dar menos 240, que é o ângulo do θ3. Certo? Sequência de fase positiva, θ2 igual a menos 120 e θ3 igual a menos 240. Menos 240 é igual a mais 120 graus. Então, também pode estar aqui com mais 120 graus ao invés de menos 240. Quanto que vale o módulo dessas tensões de linha? Essas tensões de linha são iguais, é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. A gente já comprovou isso. Mas a gente também pode determinar ela aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, certo? Então, se eu quero saber VAB mais VAB menos, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui desse menos VAB e vou fazer um círculo completo
até chegar aqui nesse menos de novo. Então, menos EAB ou VAB, tanto faz, vamos botar EAB, então, já que está aqui, menos EAB é igual, menos, porque eu estou fazendo esse círculo nesse sentido assim, poderia ser no outro sentido, daria a mesma coisa. Menos EAB mais EAN mais EAN, ou simplesmente EA, menos, por causa desse sinal de menos aqui, né? Tô fazendo este caminho aqui, sair daqui, vim aqui, somando todas que é de tensão, então mais EAN e menos EBN, certo? Menos EBN ou menos EB, simplesmente, tudo isso é igual a zero. Ou, como eu disse para vocês algumas vezes, saio do mais até o menos, somando as quedas de tensão, que vai dar a mesma coisa do que se eu isolasse esse EAB. Então, EAB é igual, sai desse mais aqui, né? Então, mais EAN, ou mais EA. Aqui é encontro sinal de menos, então, menos EB. EB é igual, né? Fazer desse jeito aqui, ou fazer desse jeito aqui, a gente chega à mesma equação. Basta aqui, para sair dessa para essa, basta isolar o EAB aqui. Quanto que vale EA? EAB é igual a EA menos EB. EA é igual a 120 com ângulo zero. 120 com ângulo zero. Menos, quanto que vale EB? EB é igual a 120 com ângulo θ2, que é menos 120. Então, 120 com ângulo θ2, que é menos 120. Certo? Eu tenho que fazer essa soma. Para isso, eu passo em coordenadas retangulares, somo e passo de volta para as coordenadas polares, né? Quem não tem a calculadora que faz isso automático, tem que fazer esse processo. Se eu fizer essa soma, eu vou chegar à conclusão que isso aqui tem um módulo raiz de 3 vezes maior que 120, ou 208, e um ângulo igual a 30 graus maior do que o da fase A, né? Um ângulo de 30 graus. Volts, certo? 208 volts com ângulo de 30 graus. Então, essa resposta aqui seria a resposta completa, módulo e ângulo. Aqui no exercício estava pedindo somente um módulo, então módulo 208 volts. Ok? De forma semelhante, quanto que seria EBC? Saio do ter ponto B e vou até o ponto C, somando as quedas de tensão. Então, vai ficar mais EB menos EC. A gente ia chegar à conclusão que isso daqui, essa tensão seria 208 com ângulo 30 graus à frente de B. Então, se EB tem ângulo de menos 120, 30 graus à frente vai dar menos 90 graus. Mesma coisa para EC. Saio do ponto C, mesma coisa para ECA, né? Saio com o ponto C e vou até o ponto A, somando as quedas de tensão. Então, vai ficar EC menos EA. Vou chegar à conclusão que vai estar 30 graus à frente de EC. Então, se EC tem ângulo de 120, ECA teria ângulo de 150 graus. Podem fazer para praticar e verificar se isso realmente está certo. Ok, determinei então as 3 tensões de linha em módulo e ângulo. Quanto que vale as 3 correntes de linha? IA, IB e C. As correntes de linha, essas correntes aqui de cima, elas são iguais às correntes de fase que passam aqui. Certo? Quanto que vale a corrente de fase? Bom,
a corrente de fase é igual à tensão que está aqui sobre essa impedância, que é a tensão de fase, dividido pela impedância. Então, se eu souber a tensão VAN e eu dividir pela impedância que é 3 mais J4, eu vou ter minha corrente. Quanto que é VAN? VAN é a mesma tensão EAN, porque este ponto Azão é o mesmo ponto Azinho. É o mesmo ponto Azão, é o mesmo ponto Azinho. Pois não tem nenhuma impedância aqui no meio. E o neutro, o Nzão, também é o mesmo ponto Nzinho. Então, EAN é a mesma tensão e VAN aqui, que vale 120 com ângulo zero. Então, se eu pegar a tensão de 120 com ângulo zero e dividir por 3 mais J4, eu tenho a corrente IAN minúsculo, que é a mesma corrente de linha IAzão AN. Corrente de fase é igual à corrente de linha em um sistema trifásico ligado em Y. Então, eu vou chegar à conclusão aqui que a resposta é 24 com ângulo menos 53 graus. A mesma coisa para a fase B e para a fase C. A fase B, a gente vai ter uma tensão sobre o terminal, sobre a carga aqui, igual a VBN, que é igual a IBN. Então, fazendo 120 com o ângulo θ2, que é menos 120, dividido por 3 mais J4, eu vou ter a corrente de 24 com ângulo menos 73. Mesma coisa a fase C. Quanto que é a tensão sobre a impedância da fase C? A tensão é igual a ECN, que é 120 com ângulo menos 240. Então, ou ângulo mais 120. Então, 120 com ângulo mais 120 dividido por 3 mais J4, eu vou chegar à conclusão que a corrente é 24 com ângulo de 66,87. Observem que elas têm o mesmo módulo e elas têm um ângulo que está defasado de 120 graus entre eles. Quanto que vale a corrente do neutro? A corrente do neutro, em um sistema trifásico equilibrado, ela tem que ser zero. Então, se eu pegar aqui as três correntes de fase, passar para coordenadas retangulares e proceder à soma das três, eu vou ter que a corrente realmente é zero. Por que eu estou somando as três? Aplicação da lei de Kirchhoff das correntes, né? Neste nó aqui. As três correntes que chegam num ponto é igual à corrente que sai. Ou considera que tudo que chega é positivo e tudo que sai é negativo, ou vice-versa. Então, vamos adotar que tudo que está chegando no nó é positivo. Então, a gente fica que IA, N está chegando, IAN, ou simplesmente IA, mais IBN, ou IB, mais ICN, ou IC, menos IN, porque IN está saindo desse nó, essas outras estão chegando, é igual a zero. Certo? Isolando IN, eu fico que a corrente do neutro é igual a IA mais IB mais IC. E realmente, a soma das três correntes é zero. Então, neste caso, gente, para um circuito trifásico equilibrado, ter ou não ter esse condutor neutro aqui não faz diferença nenhuma. Inclusive, o método de resolução é igual. Mesmo que não tivesse o condutor neutro, a gente saberia que a diferença de tensão daqui até aqui, ela é igual a zero, porque é um sistema trifásico equilibrado. Então, eu posso dizer que a tensão EAN está aplicada sobre VAN, EBN aplicado sobre VBN, e ECN aplicado aqui sobre a carga que dá o nome aí de VCN. Certo, gente?
Bom, a próxima configuração que vamos estudar é a configuração Y-delta, gerador em Y, carga em delta. Normalmente, gente, o gerador está ligado em Y porque a gente quer ter o terminal neutro disponível. A carga pode estar ligada em Y, pode estar ligada em delta. Depende da situação, uma ligação é mais conveniente que a outra. Quais as correntes de fase no gerador, gente? Vamos retomar. É igual a que a gente tinha ali, mas vamos retomar. Então, as correntes de fase são as correntes que estão passando aqui pela bobina. E é, nesse caso, INzão A, ou simplesmente A, INzão B, ou simplesmente B, INzão C, ou simplesmente IC. Quais são as tensões de fase? São as tensões sobre as bobinas. Então, EAN, ou simplesmente EA, EBN, ou simplesmente B, ESN, ou simplesmente EC. Quais são as tensões de linha desse circuito aqui? As tensões de linha são as tensões sobre entre estes fios, né? Todos eles. E elas levam o nome de VAB, que é a tensão entre o terminal A e o B. Quanto equivale essa tensão? Raiz de 3 vezes VA. A gente já provou isso. VBC, tensão entre o terminal B e o C, aqui até aqui. E VCA, tensão entre o C e o A. E elas são raiz de 3 vezes as tensões de fase. Quais são as correntes de linha? As correntes de linha são essas correntes que passam por esses fios aqui, IA, IB e C. Essas correntes, quanto que elas valem? Essas correntes, IA, corrente de linha, é igual à corrente de fase do gerador. IA, igual à corrente de fase. A corrente de linha IA é igual à corrente de fase do gerador IA, ou INA. A corrente de linha IB é igual à corrente de fase do gerador IB. E a corrente de linha IC é igual à corrente de fase do gerador IC, porque é um circuito sério. Mas como que IA se relaciona com as correntes de fase da carga? Pensem em um momento, a gente já responde isso. Antes disso, quais são as correntes de fase da carga? As correntes de fase da carga são as correntes que estão aqui passando pelos terminais da carga, certo? Essas correntes aqui. Ou seja, a corrente entre o terminal A e o B leva o nome de IAB, entre o B e o C leva o nome de IBC, entre o C e o A leva o nome de ICA. Para a sequência positiva, a gente vai adotar esses nomes, IAB, IBC e ICA, certo? Poderíamos inverter o sentido dessa seta e chamar de IBC? Poderíamos, mas geraria confusão e a gente vai levar, então, sempre este padrão, IAB, IBC e ICA. Essas são as três correntes de linha. Essas são as três correntes de fase na carga ligada em delta. Como que essas correntes se relacionam com a corrente de linha? Como que essas correntes de fase se relacionam com a corrente de linha? Então, para isso, a gente deve aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Vou definir aqui um nó
tudo que chega nesse nó, eu vou dizer que é positivo e tudo que sai é negativo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem chegando nesse nó IA. IA é positivo. Está saindo IAB. Então, IAB é negativo. IAB. E está saindo, e está chegando também ICA. Então, se está chegando no ponto, ICA é positivo. ICA. Tudo isso é igual a zero. Então, a gente vai chegar à conclusão, se a gente isolar IA, que IA, aqui a gente tira, que IA é igual a IAB menos ICA. Ou se eu simplesmente aqui isolasse IAB, a gente ia ter que IA mais ICA é igual a IAB. Ou seja, tudo que chega, IA mais ICA, é igual a IAB. É igual a tudo que sai. Certo? Faz lógica, né? Então, aqui a gente tem que as correntes de linha se relacionam com as correntes de fase através desta equação aqui. Em um sistema trifásico equilibrado, a gente vai ver que elas são iguais a raiz de 3. A corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Bom, e as tensões de linha? Como se relacionam com as tensões de fase na carga ligada em delta? Primeiro, quais são as tensões de fase? As tensões de fase são as tensões sobre os terminais da carga aqui, né? Então, aqui eu tenho a impedância Z1, a tensão sobre ela é igual a VAB, tensão entre o ponto A e o ponto B. Na fase B, nesta outra fase, é igual a tensão VBC, né? Tensão entre o ponto B e o ponto C. E nessa outra, VCA, tensão entre o ponto C e o ponto A. Quanto que elas se relacionam com as tensões de linha? Qual é a relação com as tensões de linha? Observem que as tensões entre esses terminais aqui é igual às tensões entre os fios aqui. Logo, as tensões de linha em uma carga ligada em delta é igual às tensões de fase, certo? E elas levam o nome de VAB, VBC e VCA. Como que eu faço para resolver um exercício desse tipo? Para mim determinar a minha corrente IA, eu tenho que saber quanto que é IAB e ICA. Sabendo isso, eu aplico a equação que a gente acabou de deduzir e determino IA. Para mim determinar IAB, eu preciso saber quanto que é VAB. E VAB é a tensão de fase na carga e também é a tensão de linha da carga, ou do gerador, é a mesma, né? A tensão de linha. E essas tensões de linha podem ser determinadas a partir das tensões de fase do gerador. Então, qual é o valor de IAB? Se eu souber a tensão sobre VAB, eu sei determinar essa corrente aqui. Certo? Se eu souber a tensão sobre Z1, que é VAB, eu sei determinar essa corrente aqui, que é IAB. Né? IAB igual a VAB sobre Z1. Quanto que vale VAB? VAB é a tensão entre o ponto A e o ponto B, é igual. Sai do ponto A e chega ao ponto B, somando as quedas de tensão. Então, vai ficar IAN menos CBN, certo? Quanto que vale essa corrente aqui, IBC? Sai do ponto B até o ponto C. Sabendo a tensão sobre Z2, eu posso fazer que é VBC
eu posso fazer VBC sobre Z2 e eu tenho IBC. Quanto que vale VBC? Saio do ponto B até o ponto C, somando as quedas de tensão. Então, VBC é igual a EBN menos ECN. Quanto que vale ICA? ICA é igual a essa corrente daqui para cá. Ela é igual à tensão sobre essa impedância Z3 dividido por Z3. Quanto que é a tensão sobre Z3? VCA. Quanto que vale VCA? Sai do ponto C e vai até o ponto A, somando as quedas de tensão. Então, EC menos EA. Com isso, a gente sabe as três correntes de fase no delta. Sabendo as três correntes de fase, eu posso determinar as correntes de linha através da lei de Kirchhoff das correntes. Quanto que vale IA? IA é igual a IAB menos ICA, que a gente já deduziu. Quanto que vale IB? IB é igual a IBC menos IAB. E quanto que vale IC é igual a ICA menos IBC. Com isso, a gente tem as três correntes de linha. Assim como as tensões no Y, as correntes no delta também têm uma diferença no módulo de raiz de 3, corrente de linha é raiz de 3 vezes maior, e o ângulo entre as correntes de linha e as de fase estão defasadas de 30 graus. Neste caso, as correntes de linha estão atrasadas de 30 graus em relação à corrente de fase mais próxima. Vamos ver? Quanto que vale IA? IA é igual a IAB menos ICA. Eu tenho IAB aqui com ângulo zero e ICA, como a sequência positiva, o ABC, ela está 240 graus atrasado em relação a IAB. Então, se eu fizer menos ICA, isso é, girar ele 180 graus, eu vou estar com ele virado para cá, ou seja, 60 graus atrasado em relação a IAB. 120 menos 180 dá 60. 60 negativo, né? Se eu somar este cara aqui, que é menos ICA, com IAB, eu vou ficar com a minha resultante aqui no meio entre os dois, chamada de IA. IA está, então, atrasada 30 graus em relação a IAB e é raiz de 3 vezes maior. Então, em resumo, gente, quando o gerador está ligado em Y e a carga em delta, a gente tem que a tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase no gerador, a tensão de linha é igual à tensão de fase na carga, né, Elliott load, a corrente de linha é igual à corrente de fase do gerador, e a corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase na carga. A tensão de linha no gerador está adiantada de 30 graus a corrente de fase, e a corrente de linha no delta está atrasado de 30 graus da corrente de fase do delta da carga. Então, vamos resolver agora um exercício. Neste exercício, a gente tem um sistema trifásico a 3 fios, o gerador está conectado em Y e tem sequência ABC. Ele nos pede para determinar o ângulo θ2 e θ3, que é o ângulo das tensões EBC e ECA, as correntes de fase e o módulo das correntes de linha. Vejam que, neste caso, para a gente determinar as correntes de linha, nós precisaremos determinar as correntes de fase.
e aí então aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nos nós. Para determinar as correntes de fase, a gente precisa saber quanto que é a tensão de fase na carga. A tensão de fase na carga é igual à tensão de linha, como eu já tinha falado, pois esse ponto aqui, por exemplo, é igual a este ponto aqui, é o mesmo ponto elétrico. E, convenientemente, no exercício já está sendo nos dados as tensões de linha, por mais que o gerador é um gerador ligado em Y, certo? Mas aqui já está sendo dado as tensões de linha. Então, vamos resolver. Bom, se EAB tem ângulo 0 graus e a sequência de fase é positiva, EBC vai estar atrasado de EAB de 120 graus. Então, θ2 é igual a menos 120 graus. E ECA vai estar atrasado 120 graus de EBC ou 240 graus de EAB. Então, θ3 é igual a menos 240, que é o mesmo ângulo de mais 120, né? Somando 360 em menos 240, a gente tem o ângulo de mais 120. Quanto que vale a corrente IAB? A corrente IAB é igual à tensão que está sobre a carga dividido pela a impedância. Então, a tensão sobre essa impedância aqui é VAB. VAB dividido pela impedância ZAB. VAB é a mesma tensão EAB, porque este ponto é igual a esse ponto e este ponto é igual a este ponto. Então, a tensão VAB é igual a EAB, que é igual a 150 com ângulo zero. A impedância ZAB é igual a 8 mais J6. Se a gente fizer essa divisão, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, isso daqui vai dar 64 mais 36, que dá 100, raiz quadrada disso tudo dá 10. Então, 150 dividido por 10 nos dá uma corrente de 15 amperes com ângulo de 53,13 graus, certo? Essa é a corrente que sai do ponto A e vai para o ponto B. A corrente IBC é igual à tensão VBC dividido pela impedância ZBC. A tensão VBC é igual a EBC, que tem módulo 150 e ângulo θ2, que é menos 120 graus. Logo, a corrente vai ter o mesmo módulo, mas um ângulo atrasado de 120 graus, uma vez que as tensões estão também atrasadas de 120 graus, né? EAB e VBC estão atrasados de 120 graus. Então, vejam que a gente permanece com esses valores coerentes em um circuito trifásico equilibrado. E quanto que vale a corrente ICA, que sai do ponto C e vai ao ponto A? É igual à tensão VCA dividido pela impedância ZCA, onde VCA é igual à tensão ECA, certo? Que está sendo dado no exercício. Então, ECA é igual a 150 com ângulo 120 graus, dividido pela impedância, a gente vai ter uma corrente de 15 com ângulo 66,87. Ok? Ok. Já sei, então, as correntes de fase da carga ligada em delta. Quanto que vale as correntes de linha IA, IB e C? A gente já viu que as correntes de linha é igual a raiz de 3 vezes maior que as correntes de fase de uma carga ligada em delta, e elas estão a 30 graus atrasadas das correntes de fase. Então, se a corrente IAB é igual a 15 com ângulo 53,13, o módulo da corrente de linha vai ser igual a 15 vezes raiz de 3,
que vai nos dar igual a 25,98. Se a carga, se a fase, se a corrente IAB tem ângulo menos 53,13, a corrente IA deve ter ângulo 30 graus menos, ou seja, menos 83,13 graus. Mas a gente pode determinar utilizando a lei de Kirchhoff das correntes. Logo, IA é igual a IAB, que é 15 com ângulo menos 53,13, menos a corrente ICA, que é igual a 15 com ângulo 66,87. Isso irá resultar em uma corrente de 25,98 com ângulo de menos 83,13 graus. Por que utilizar a lei de Kirchhoff das correntes se a gente já sabe isso daqui e a gente já sabe dos 30 graus? Porque essa expressão é válida tanto para circuitos trifásicos equilibrados quanto desequilibrados, enquanto esta daqui vale somente para circuitos trifásicos equilibrados, conforme a gente verá nas próximas aulas. Ok? Então a gente fica que as correntes de linha têm módulo 25,98. Afinal de contas, era isso que pedia o exercício, somente o módulo. Veremos agora as situações onde o gerador está conectado em delta e a carga pode estar conectada em delta ou em y. As equações são as mesmas, o método de análise é o mesmo, muda somente a aplicação. Vamos retomar algumas coisas. Bom, quando o gerador está ligado em delta, o terminal negativo da fase A é ligado com o terminal positivo da fase B, e o terminal negativo da fase B é ligado ao terminal positivo da fase C, e assim por diante. Neste caso, na ligação em delta, a gente não tem o ponto neutro disponível, certo? A ligação em delta, as tensões de fase, né, se tornam iguais às tensões de linha. Existem 3 correntes de fase na conexão em delta do gerador e 3 correntes de linha. Quais são as correntes de linha? IA, IB e C, como a gente já havia visto. Quais são as correntes de fase? São as correntes que passam aqui pela bobina do gerador. Como a corrente sai do positivo da fonte, a gente sempre adota isso, que ela sai do positivo da fonte, então a corrente está nesse sentido aqui, do B para o A, nessa bobina aqui, na primeira bobina. Se ela está do B para o A, o nome dela é IBA, sai do B e vai ao A. A corrente que sai do C e vai para o B, então a corrente leva o nome de ICB, certo? Vejam que os índices, aqui os subscritos aqui das correntes são em ordem trocada em relação ao subscrito da tensão no gerador ligado em delta aqui, né? Porque a corrente ela sai do mais da fonte, certo? Considerando que a lei de Kirchhoff das correntes ainda pode ser aplicado a esses nós, a gente tem que a corrente de linha IA é igual a IBA menos ICA. A corrente de linha IB é igual a ICB menos IBA. E a corrente de linha IC é igual a IAC menos ICB. Como é um sistema trifásico e equilibrado, a gente tem as relações, né, entre as correntes de linha e as correntes de fase de raiz de 3, ou seja, a corrente de linha raiz de 3 vezes maior, e as correntes
de linha estão atrasadas de 30 graus em relação às correntes de fase. Então, aqui a gente consegue ver a formação das correntes de linha num diagrama fasorial para a sequência positiva, né? Nós temos IBA, 120 graus atrasado, a gente tem ICB, e 120 graus atrasado, a gente tem IAC, onde IBA é a corrente que sai da fonte IAB, ICB é a corrente que sai da fonte IBC, VBC ou EBC, e AC é a corrente que sai da fonte ECA, certo? Bom, quanto que vale IA? IA é igual a IBA menos ICA. IA é igual a IBA menos IAC, desculpa. Então, se IAC está para cá, para cima, né? Menos IAC estaria para baixo. Fazendo a soma dos dois, a gente fica que a corrente de linha está atrasada de 30 graus em relação à corrente de fase e o módulo raiz de 3 vezes maior. Certo? Depois, eu peço que vocês tentem fazer isso para as 3 correntes, né, determinar as 3 correntes de linha, né, e chegar a esse diagrama fasorial aqui da direita. Bom, vamos resolver agora um exemplo, o qual nos diz que tem um gerador conectado em delta. Esse gerador tem sequência de fase ACB, ou seja, sequência de fase negativa. Temos que prestar atenção nisso. E ele nos pede para determinar o ângulo θ2 e o ângulo θ3. Nos pede também para determinar as correntes de fase na carga, ou seja, essas correntes aqui. E pede o módulo das correntes de linha. Bom, se a sequência de fase é negativa e EAB está tem ângulo zero, a tensão ECA é a próxima que vem, porque depois da A vem a C, vem 120 graus depois. Então, 0 menos 120 nos dá um ângulo de menos 120 para θ3. Depois vem a fase B. Então, menos 120 menos 120 vai dar menos 240 para θ2. Certo? Menos 240 também é igual a mais 120. Né? Menos 240 mais 120, mais 360 dá 120. Ok? Neste caso aqui, está sendo nos dado as tensões de linha e as correntes, e nos pede as correntes de fase e de linha. A impedância, ela está apresentada na forma de um circuito paralelo. É um delta, onde a impedância de cada fase é um circuito em paralelo. Logo, teremos que resolver este paralelo aqui para determinar a impedância equivalente ligada em cada uma das fases. A gente tem um resistor de 5 e uma reatância capacitiva de 5 ohms. Então, se a gente fizer a impedância equivalente do paralelo, vai ser 5 vezes menos J5 dividido por 5 menos J5. Isso vai nos dar 3,54 com ângulo de 45 ohms. Então, essas impedâncias representadas em azul aqui tem a impedância equivalente que nos representa esse bloco em azul, tem módulo 3,54 e ângulo menos 45 graus. Quanto que vale IAB, então? IAB é a tensão sobre esse bloco aqui, dividido pela impedância. Quanto que é a tensão sobre esse bloco? VAB. VAB é a mesma tensão EAB, porque este ponto aqui é igual a esse ponto aqui, e este ponto aqui é igual a este ponto aqui.
Então, a gente fica que IAB é igual a 120 com ângulo zero, dividido por 3,54 com ângulo de menos 45. A resposta disso vai ser 33,9 com ângulo de mais 45 graus. Ok. E para a fase B e para a fase C? A gente pode repetir a mesma análise. Né? Para a fase B, eu tenho uma tensão VBC dividido pela impedância, onde VBC é igual a 120 com ângulo θ2, que é mais 120. E para ICA, eu tenho a tensão VCA, que é 120 com ângulo menos 120, dividido pela impedância. Ou simplesmente, eu posso, como é um sistema trifásico equilibrado, eu posso manter os módulos e simplesmente dar a defasagem de 120 graus entre as fases. Primeiro a A, como é sequência negativa, depois vem a C, então menos 120 para C, e menos 120 para a B, né, IBC. De forma que as três correntes de fase ficam com o mesmo módulo e uma defasagem de 120 graus. E quanto vale as correntes de linha? As correntes de linha vão ter um módulo raiz de 3 vezes maior que as correntes de fase e uma defasagem de 30 graus. Mas atenção, aqui a sequência de fase é negativa. Então, as correntes de linha não vão estar mais atrasadas de 30 graus das correntes de fase, mas sim vão estar adiantadas. Para não ter que lembrar isso, a gente pode sempre aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Quanto vale IA? IA é igual a IAB menos ICA. Quanto que vale IAB? IAB é igual a 33,9 com ângulo 45. Quanto que vale ICA? ICA é 33,9 com ângulo menos 75. Se a gente fizer essa soma aqui, a gente fica que a corrente da fase A tem módulo 58,71 e ângulo de mais 75 graus. De forma semelhante, a gente pode aplicar para as fases B e C e chegar à mesma conclusão, que o módulo é 58,71, né, e as correntes vão estar defasadas de 120 graus, aonde a fase B vai estar a menos 240 graus em relação à fase A e a fase C a menos 120 graus em relação à fase A, pois é uma sequência de fase negativa. Tentam fazer e depois, qualquer dúvida, podem me procurar. Ok? E por fim, a última configuração disponível, a gente tem um gerador ligado em delta, sequência de fase positiva, e é-nos dado a corrente de linha e nos pede quanto que é a tensão de fase na carga e as tensões de linha. Se eu tenho aqui a corrente, eu posso determinar as tensões de fase. E com as tensões de fase, eu posso determinar as tensões de linha. Como que eu calculo a tensão de fase VAN? Saio do ponto A e vou até o ponto N, somando as quedas de tensão. Quanto que é a queda de tensão daqui até aqui? É igual a corrente vezes a impedância. Então, VAN é igual a IAN vezes ZAN. Quanto que vale IA? IA, que é o mesmo IAN, tem módulo 2 com ângulo zero. Quanto que vale ZAN? 6 menos J8. Isso daqui, em coordenadas polares, nos dá 10 com ângulo menos 53,13. Fazendo a multiplicação, a gente vai ter
que a tensão VAN vale 20 com ângulo menos 53,13 graus. Certo? Quanto que vale VBN? VBN é igual a tensão daqui até aqui. Então, VBN é igual a IB vezes esta impedância aqui. Então, IBN vezes ZBN é igual a VBN. Quanto que vale IBN? 2 com ângulo menos 120. Quanto que vale ZBN? A mesma impedância, né? 10 com ângulo menos 53,13. Logo, VBN é igual a 20 com ângulo de menos 173,13. Poderíamos ter feito desse jeito, ou como é um circuito trifásico equilibrado, a gente poderia ter mantido o módulo e simplesmente subtraído 120 graus do ângulo, nós teríamos a tensão VBN. Da mesma forma, o VCN. Posso fazer através da multiplicação da corrente vezes a impedância da fase C, ou pegar aqui, a partir de VBN, subtrair 120 graus do ângulo, né? Eu teria o ângulo de VCN. Neste caso aqui, parece um outro ângulo, mas é porque foi somado 360 graus, mas o ângulo é o mesmo, né? 120 menos 173 menos 120 daria menos 293 mais 360 graus daria 66,87 graus. Certo? Então eu tenho a tensão VAN, VBN e VCN. A partir dessas três tensões, eu posso determinar as tensões de linha. Quanto que vale a tensão de linha VAB? VAB, a tensão daqui até aqui, é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase, ou seja, raiz de 3 vezes 20, que vai nos dar 34,64, ou VAB sai do ponto A, chega ao ponto B, somando as quedas de tensão. É igual a VAN menos VBN. Quanto que vale VAN? VAN é igual a 20 com ângulo menos 53,13. 20 com ângulo menos 53,13. Menos VBN. VBN é igual a 20 com ângulo menos 173,13. Fazendo isso, a gente chega à conclusão que tem um módulo de 34,64 com ângulo de menos 63,13 graus. Certo? De forma semelhante, nós poderíamos fazer para as tensões VBC e VCA. Como é um sistema trifásico equilibrado, a gente sabe que VBC é igual a 34,64 com ângulo de menos 23,13 menos 120 graus, sequência de fase positiva, né? E VCA é igual a 34,64 com ângulo de menos 23,13 graus, menos 240. Ou isso mais 360 graus, né? Certo, gente? Ok, então, na aula de hoje era isso. Basicamente para apresentar para vocês um modelo de cada exercício trifásico equilibrado. Agora, com isso, vocês podem assistir, reassistir quantas vezes forem preciso, pausar o vídeo, e isso vai dar embasamento para vocês resolverem diversos exercícios, né? Agora, em uma aula normal, a gente iria fazer exercícios exaustivamente. Então, deixo agora com vocês e a gente se encontra nas próximas aulas no Moodle para tirar dúvidas ao vivo, tá bem? Obrigado, forte abraço a todos.